se a gente disser, né, que a idade ela não faz diferença de forma nenhuma, a gente está sendo leviano, porque, na verdade, a idade, ela sim é um componente importante. Eu estava pensando, por exemplo, o processo de imigração do Canadá. Eu acredito, se eu não estou enganado, até 40 anos você vai pontuando. Quanto menos idade, você vai ganhando mais pontos. Depois de 40 anos, você não pontua mais. O que é que significa isso? Quer dizer que você não imigra mais? Não. Significa que na idade você não vai pontuar. Mas se você tem um mestrado, você tem uma graduação, você tem experiência e tal, aquilo ali pode te alavancar de uma forma muito maior do que alguém que tem talvez 20 e poucos anos, porque pontuou muito na idade, mas não pontuou na experiência. Então, eu conheço várias pessoas, por exemplo, que migraram acima dos 40 anos, estão trabalhando lá super bem e não é complicado, digamos assim, até porque você pode compensar isso com outras coisas, né? Mas a idade, sim, ela tem uma influência. Entretanto, o que é que acontece? As profissões estão mudando, o mercado está mudando, a expectativa de vida está mudando, muita coisa está mudando. Cara, é a olhos vistos, né? Você tem a questão da... Lá atrás, né? 11 de setembro mudou muito a forma que o mundo trabalha, né? Questão de segurança e tal. A forma de viajar muda, você tem a pandemia, a forma como as pessoas se relacionam muda, você tem questões geopolíticas, né? Que mudam a organização, e você tem, por exemplo, uma guerra que influencia nisso, naquilo outro, e as coisas vão mudando, e essa mudança é o que é perene, digamos assim, né? O que é constante é a mudança. E no mercado de trabalho, a mesma coisa, né? Muda bastante. Então, a transição de carreira será cada vez mais presente na vida das pessoas. Antes, eu acho que eu dei o exemplo do meu pai uma vez, trabalhou 35 anos na mesma empresa, depois trabalhou mais 20 anos na outra empresa, trabalhou 55 anos na vida dele toda, né? Começou a trabalhar muito novo e trabalhou perto de 80 anos. Isso meu pai já faleceu com 96 anos. Então, nasceu na década de 20, né? Então, você percebe que para uma pessoa que nasceu na década de 20 trabalhou até perto de 80 anos, eu suponho que eu vou trabalhar, eu tenho mais tempo de trabalho para o futuro, espero eu, do que eu já tive de experiência no passado. Até porque, como você falou, e as coisas mudam, né? Na própria questão de relação com saúde, hoje as pessoas vivem muito mais do que viviam antigamente. Então, a possibilidade de mais gente trabalhar por mais tempo é muito maior hoje, né? Uma coisa também que eu acho que as pessoas têm que entender a idade, ela pode ser também um fator positivo quando a gente pensa na questão da maturidade. Sim. Por exemplo, com 40 anos, eu tenho muito mais maturidade do que eu tinha com 20 e poucos anos. Tanto em relacionamento com as pessoas, como a capacidade, muitas vezes, de entender o quanto eu não sei. E isso é bom, você saber o quanto você sabe. E aí, quanto mais você sabe, mais você tem consciência de que existem muitas outras coisas que você não sabe ainda. Tem que baixar a bola e ser uma pessoa mais mansa, mais tranquila e tal. Isso é muito bom. O fato de ter maturidade, você facilita na relação do trabalho, porque não se engane, não é só uma questão técnica, é uma questão técnica também associada à comunicação. Muito do trabalho de desenvolvimento é um trabalho de comunicação, de você extrair de forma adequada do seu cliente, né, do especialista, aquilo que você vai construir. Então, a idade, ela sim, com certeza, é um aspecto que pode favorecer principalmente a questão do soft skills, né? Que é a capacidade de você ter de relacionamento, comunicação, gerência de tempo e maturidade. Então, maturidade emocional, né? O pessoal chama de inteligência emocional. Então, isso tudo ajuda no profissional. Claro que a idade, quanto mais velho vai ficando, existe sim uma janela, uma urgência maior, cresce o nível de urgência, até porque você espera que pessoas mais velhas
também tenham uma família, tenham obrigações e tal. E essa urgência é uma coisa natural do próprio mercado, né? A gente não está falando da área de programação em si, mas qualquer mercado, a questão da idade, à medida que vai avançando, essa janela ela vai se encurtando. Sim, e também o que acontece é o seguinte, o que é velho, né? É uma pergunta que as pessoas, tipo assim, tem gente que chega pra gente e diz assim, ó, já tenho 38 anos, não, 32 anos, e eu consigo migrar, tipo assim, cara, 38 anos, 32 anos, 38 anos, 35 anos, é muito novo, tem muito chão ainda. Uhum. Por exemplo, se você tem 35 anos e você vai trabalhar até, sei lá, 70 anos, você pega o Uncle Bob, que é uma referência, né, de programador, o cara tem 70 anos e é um cara referência, palestrante, entendeu? Saca muito de programação, bota muito menino no bolso aí, tem experiência, tem vivência, passou por projetos fracassados, né? Que é algo importantíssimo para o currículo de uma pessoa. Eu participei de um projeto chamado Êxito, que foi um fracasso, entendeu? Então, isso está no meu currículo e isso é importante, entendeu? Então, na época, pega aí sei lá, 40 anos atrás, quando o Uncle Bob, por exemplo, né, tinha 30 anos, e há 40 anos atrás praticamente não tinha computador, não tinha... o nível de acesso a dispositivos era muito mais baixo, então você não tinha... praticamente era programador. As pessoas não sabiam nem que existia essa profissão. Que dirá você conhecer um programador, ter alguém próximo. Então, por que a gente não tem muitos referenciais de programadores com 70, 75 anos, com idades mais avançadas? Porque na época não tinha programador, só por isso. Mas agora a gente tem milhares e milhões de programadores no mundo, né? E isso faz com que daqui a 30 anos a gente tenha uma leva de programadores com 70 anos, com 75, com, sei lá, com idades, digamos assim, na terceira idade, pessoas que serão extremamente capazes, que sacam muito, que entendem muito, porque o conhecimento é acumulativo, então você vai colocando conhecimento em cima de coisas que você já colocou antes. Então, quem tem 35 anos e está começando, você tem aí 35 anos de história de trabalho, tem uma jornada gigantesca pela frente, dá para você ser sênior e terceiro dan, né? Faixa preta, quarto dan e quinto dan, tem tempo, entendeu? Começou aos 40, também tem tempo. Né? Talvez o cara tá com 60 anos, 65 e mais, aí já fica um pouco mais complicado. Eu não digo que é impossível, mas a dificuldade com certeza cresce bastante. Mas o pessoal que está na faixa de 40, 30, né? ou fez a faculdade, tem 28, 20 e poucos anos, terminou a faculdade, não está se encontrando, quer transicionar, cara, tem tempo demais, entendeu? Até porque a transição, a gente já comentou isso, não é muito demorada. Eu acho que assim, a idade, como você falou, né, essa janela de tempo, quanto mais o tempo passa, ela tende a encurtar, mas eu acho que a coisa boa dessa questão toda é que você precisa aproveitar, então, o que a experiência te deu, que um jovem não tem, né? Aquilo que você falou, o cara que já tem experiência, que já trabalhou com outras equipes, quando ele entra numa empresa, por exemplo, por ser mais velho, logicamente, se você está começando na programação, você vai começar ali num papel de iniciante, né, na parte técnica, mas você tem questões ali que você carregou durante todo esse tempo que vão te colocar num outro patamar, dentro da própria equipe, para ser líder da equipe, inclusive, né, porque você pode ter aí questões que a idade, que a maturidade te deu, que o jovem ainda não tem. Você pode ganhar muito tempo em relação a isso, porque você já sabe aquilo que você quer, né? Sim, e uma coisa legal é você acumular experiências. Porque, por exemplo, se você é um contador, claro que existem casos específicos e tal, né? Você é um contador a sua vida toda e você eventualmente faz uma transição para a área de programação e você desenvolve um sistema de contabilidade, ou você trabalha numa empresa que trabalha com coisas de contabilidade, ou você é um administrador de empresa que passou muitos anos cuidando de RH, tem noção de como funciona uma empresa, o financeiro, área de logística, integração entre as áreas da empresa, e você vai trabalhar como programador e vai trabalhar num sistema de gestão de empresa
e você tem uma bagagem de conhecimento, sabe como funcionam os detalhes, os processos e tal, você agrega muito valor ao conhecimento técnico, porque você traz essa bagagem do conhecimento técnico de uma outra área dentro da programação, isso sem dúvida te ajuda muito. O fato uma das coisas que mais... por exemplo, eu não venho da área de programação, eu fiz uma outra faculdade de engenharia. Mas engenharia é exatas e programação, computação também né? Dizem que depois do Java, a computação não deixou de ser uma ciência exata, né? É uma piada interna aí, né? Mas beleza. Eu já passei por isso muitas vezes. Cara, isso aqui não pode acontecer, né? Por que está acontecendo isso? Mas eu transicionei dentro de um mesmo setor de ciências, né? Digamos assim, das ciências exatas. Mas eu só vi uma cadeira de programação e não teve mais programação na faculdade praticamente inteira, né? E era só matemática e física. O que me fez aprender, talvez a lição mais importante é a visão de me virar sozinho, é a capacidade de, cara, enfrentar dificuldades, porque basicamente a faculdade me ensinou a resolver problemas. E a computação resolve problemas. E às vezes você resolve problemas tendo que se virar sozinho, tendo que correr atrás da solução e tal. E eu noto que tem muita gente que tem dificuldade e acha que o fato de você ter uma transição, um tempo interessante, muito melhor do que outras profissões, o fato, né, isso influencia muito na idade, porque se você começa aos 40 e aos 41, antes dos 42, você já está empregado, é muito mais interessante do que você começar uma medicina aos 40 e estar pronto como médico especialista com 50, entendeu? Você tem uma margem aí, né? O tempo vai ficando mais precioso. Então, o fato de ter esse tempo reduzido é muito bom, é super atrativo, mas ainda assim exige da pessoa essa maturidade, essa responsabilidade de entender que existe um preço a ser pago. Tudo existe um preço a ser pago. Até eu estava gravando um vídeo antes, né? Meio bravo, né? Até para sentar na cama e assistir Netflix tem um preço a ser pago, que é R$ 39,90, link na descrição. Tem um preço a ser pago, entendeu? Você tá lá, às vezes, só assistindo besteira e tá ficando talvez mais sedentário, tá entendendo? Deixando de fazer coisas, de ler um livro, tá entendendo? Então... Tudo tem impacto, tudo tem resultado. É um trade-off, né? É uma questão de escolha e tem momentos que você vai pagar um preço maior, né? Então, tá transicionando. Já saiu ali da década de 20, né? Dos 20 e poucos anos. Já tem um pouco mais de urgência, né? Existe a questão da tomada de decisão, da responsabilidade, e essa maturidade pode ser positiva também, de tomar uma decisão, ser responsável com ela e seguir. Porque eu acho que um dos grandes medos que a gente talvez vai discutir um pouco para frente é o medo que a pessoa tem de começar e não dar certo.